O general Augusto Heleno é um daqueles que vai se dar muito mal por conta desses ataques institucionais promovidos por Bolsonaro, utilizando a própria estrutura do governo para atacar outras instituições, como o Senado, o TSE e o STF. Foi descoberto que o general Augusto Heleno fazia parte de um grupinho de rede social que discutia tramóias e fazia reclamações sobre os outros poderes da República. Eu acredito fortemente que o general Augusto Heleno fazia parte dessa estrutura de ataque institucional e por isso vai ser punido, até porque existe uma citação no celular do Mauro Cid muito estranha sobre o Heleno que ainda não foi explicada. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, é muito importante a sua participação. O general Augusto Heleno fazia parte dessa estrutura de ataque institucional? Você quer que Augusto Heleno seja punido, seja preso? Se você quer a prisão dele, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essas conversas do general Augusto Heleno, que ele participou, pelo menos via de perto essas conversas nesse grupo de WhatsApp de generais ou militares carcomidos, foi trazido com exclusividade pela Juliana Dalpiva do UOL. Quem revelou para a Juliana a existência desse grupo de militares da ativa e da reserva foi um coronel chamado Della Mônica, algo assim do tipo. O coronel que você olha pro rosto dele, você vê que já está completamente carcomido. Era um paraquedista que o pai dele trabalhou, foi diretor de uma agência que possuía, de uma organização militar que possuía uma estrutura onde eram realizados aqueles procedimentos muito tradicionais do brilhante Ustra. Temos que tomar um pouco de cuidado na hora de falar esses termos aqui na plataforma, porque são termos que não interferem muito no vídeo, mas podem acabar derrubando o nosso alcance e nós não queremos nada disso. Esse grupo discutia, nas palavras da Juliana Dalpiva, golpes de Estado, ataques às outras instituições, com militares da ativa e da reserva. O mais interessante foi que esse grupo foi criado em 2016, na época do impeachment de Dilma, mas depois foi encerrado justamente no dia 8 de janeiro, quando ocorreu os ataques aos demais poderes. Muito suspeito tudo isso. Segundo esse coronel, o Augusto Heleno ele só lia, mas não respondia. Só respondeu uma vez sobre a indicação do Cássio Nunes. Acreditar, pessoal, que esse grupo de militares ressentidos com o fim de 64, completamente carcomidos, iria dar um golpe de Estado é delírio. E nós não podemos continuar entrando por essa história de golpe de Estado vindo por Bolsonaro, porque nós vimos o que aconteceu com a Janaína Pascoal. Bolsonaro vai virar herói. Nós temos que pontuar exatamente o que aconteceu. Esses militares, eles estavam demonstrando insatisfações e queriam algum tipo de reação contra o Senado, especificamente contra o Rodrigo Pacheco. Porque o Rodrigo Pacheco, ele era uma parede protetora, um bastião de proteção do STF. Porque todas as iniciativas como impeachment contra o Alexandre de Moraes batiam no Rodrigo Pacheco e eram engavetadas. E há uma insatisfação por parte desses militares bolsonaristas contra o Pacheco, corroborando com aquilo que nós falamos e que foi apresentado, salvo me engano, pelo Thales Faria, sobre o capital político do Pacheco ter sido completamente dizimado. O Pacheco dificilmente vai conseguir ser novamente senador em 2026. Por isso que ele quer ir para o STF. E ele tem se colocado como um aliado do Lula contra o Arthur Lira. Já explicamos isso, o link aqui no card. O problema também nem era tanto o Rodrigo Pacheco, mas o Alexandre de Moraes. Porque vocês sabem, nós já falamos, o principal inimigo do bolsonarismo é o Xandão. Porque o Xandão, ele, entre aspas, cerceia a liberdade de expressão. E ele pode colocar os bolsonaristas em risco, prendendo o Silveira, o Bob Jeff, toda essa galera. Então ele coloca o bolsonarismo em risco, por isso que eles queriam atacar o TSE e também o STF. Mas falar de golpe, não, é um erro. Nós vamos dar munição para o Bolsonaro poder se livrar da prisão, como a Janaína Pascoal falou. O Bolsonaro ele é um salvador da democracia, ou seja, ele é um herói nacional. Porque, olha, ele não quis dar o golpe de Estado. Todo o entorno dele ficava falando para ele atacar as instituições, para ele dar um golpe de Estado, melhor dizendo. Mas ele resistiu bravamente. Ele resistiu às pressões. Olha só o que esses loucos queriam fazer com o Brasil. Mas ele evitou que esses malucos tomassem o poder. Então Bolsonaro é um herói. E se continuar usando essa retórica de golpe, Bolsonaro vai usar isso a favor dele.
Ele vai falar, olha, eu tô sendo preso, eu evitei o golpe de Estado, eu nunca quis dar golpe, nunca falei nada. A Janaína falou que eu sou o salvador da democracia, que de fato eu sou. Porque as pessoas falavam que queriam dar um golpe de Estado, mas eu barrei e mesmo assim estou sendo preso. Ou seja, independentemente de golpe de Estado, o que o TSE queria mesmo, e o STF, era me prender. E ele vai usar esse discurso de vitimização. É isso que tem que ser evitado. Porque não interessa se Bolsonaro deu a ordem ou não. Havia uma mobilização, havia um plano para atacar e não dar golpe. O TSE e o STF. Principalmente o TSE, porque qual era o objetivo do estado de defesa e o estado de sítio decretado por Bolsonaro? Quebra de sigilo telefônico, telemático dos ministros do TSE e de outros integrantes. Eles queriam encontrar ali elementos para poder falar o seguinte, olha, nós tivemos conversas entre o TSE e a campanha do Lula, portanto houve uma armação do TSE para que eu fosse derrotado e consequentemente preso. Esse é o objetivo do Bolsonaro, se vitimizar para evitar a prisão. Mas não teria como ele querer melar ou fazer qualquer outra coisa, porque os próprios militares fizeram um relatório mostrando que as urnas elas eram seguras. Se continuar indo nessa história de, ora, Bolsonaro queria dar um golpe, ele vai se livrar da condenação. Nós estamos cantando essa pedra há muito tempo. Só que, pessoal, a participação do Heleno corrobora para essa existência de estrutura que foi utilizada pelo Bolsonaro e por todos esses malucos para atacar as instituições. Porque o celular do Mauro Cid mostrou a participação do Heleno, que era o ministro do Bolsonaro, nessa tramóia toda. Porque o Mauro Cid estava conversando lá com um coronel. E o coronel se mostra muito chateado com a situação que acabou acontecendo, com a falta de ação do Bolsonaro. E aí o Mauro Cid fala o seguinte, olha, o general Augusto Heleno esteve aqui. E o coronel fala, opa, ele fez então o que havia prometido. O que o general Augusto Heleno prometeu para esse coronel, que nós não sabemos se ele estava ou não nesse grupo de amalucados, viúvas de 64, a gente não sabe se ele estava lá. E o que o Mauro Cid prometeu ao Bolsonaro o que o Heleno prometeu ao Bolsonaro e aos militares, nós também não sabemos. Mas o fato do general Augusto Heleno estar presente nisso tudo mostra a participação e é por isso que o Bolsonaro vai ser preso. Porque o Bolsonaro usou as estruturas da República para atacar a própria República. O general Augusto Heleno era ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Ah, mas ele não usava informações do GSI. Como que ele não usava informações do GSI? Ele era o GSI. Ele era o ministro. Ao fazer parte desse grupo, ao discutir ataques, ao participar mesmo como ouvinte, ele já estava fazendo parte, usando o GSI e a própria estrutura do GSI, porque ele era o ministro, ele era o representante, para atacar as demais instituições de poder. O Anderson Torres usou a estrutura do Ministério da Justiça para elaborar um relatório, para saber onde o Lula foi mais votado no primeiro turno, para utilizar a Polícia Rodoviária Federal na Bahia para criar bloqueios nas estradas, evitando assim a votação no Lula. É um ataque. Ele usa a estrutura do Ministério da Justiça, mais a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para atacar o TSE. Ora, por isso que o Bolsonaro vai ser preso. Não por golpes, mas por ataques, porque você, na condição de presidente, na condição de ministro, você tem que zelar e proteger o Estado, mas isso não aconteceu. E a atuação da Polícia Rodoviária Federal ficou muito clara. O Silvinei Vasquez está prestando depoimento hoje à CPI dos atos antidemocráticos para mostrar o que aconteceu. E isso precisa ficar esclarecido, porque é a estrutura de uma organização republicana sendo utilizada para atacar a própria República. Isso foi o que aconteceu em todo o governo Bolsonaro, desde a escolha dos ministros. Ricardo Salles, por exemplo, ministro do Meio Ambiente, condenado justamente por falsificar mapas da várzea do Tietê na época que ele era secretário em São Paulo. Como que alguém que deteriora, que ataca o meio ambiente, vai ser ministro do Meio Ambiente? Damares Alves, outra figura. Direitos humanos, Damares Alves tem acusações gravíssimas contra ela e contra a ONG de tirar crianças indígenas das aldeias e levar para a cidade. A filha da Damares Alves tem, que ela fala que é filha, mas nunca foi registrada, tem essa suspeita. E ela estava lá para proteger os povos indígenas e nós vimos o que aconteceu depois com o desastre Yanomami. Então foi exatamente isso que o Bolsonaro fez ao longo de todo o seu mandato. Usou as instituições para atacar a própria República. Por isso que ele vai ser preso. Não há golpe nenhum. Não vamos dar a Bolsonaro a oportunidade dele se declarar um bastião, um herói,
da República, porque ele não é. Ele não é. Se continuar com essa história, Bolsonaro vai fazer exatamente aquilo que eu falei que ele ao longo desse vídeo. Ora, eu defendi a democracia, eu evitei o golpe e mesmo assim fui preso. Por isso, eu sou uma vítima, eles não querem saber o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. O que eles queriam mesmo era me prender.